Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da EcoSoluções. Hoje já estamos chegando quase em 30 lives. Hoje nós estamos fazendo uma live sobre bioindicadores de qualidade ambiental. Vai ser uma live muito legal, é um assunto muito interessante, tá? Boa noite, Tainá. Eu estou só esperando a nossa convidada entrar aqui para a gente, que vai fazer uma live muito legal hoje, que vai valer muito a pena assistir, que nós vamos falar de bioindicadores de qualidade ambiental, que é um assunto assim muito interessante, que dá para você entender a importância de todos os dos seres vivos no contexto do equilíbrio ecológico, tá? A importância da falta e do excesso de alguns seres, o que causa realmente o que causa o desequilíbrio, né? Vocês vão perceber muito isso hoje na nossa fala. Então vai ser muito legal. E aproveitando, né, já semana que vem já temos outras lives confirmadas. Boa noite, Carlos. Eu estou só esperando a nossa convidada entrar. Eu acabei de falar com ela aqui, a Carol. Ela é uma bióloga lá do Mato Grosso do Sul e ela é especialista em bioindicadores de qualidade ambiental. Então vai ser muito legal. E semana que vem já tem uma live confirmada também sobre a avifauna da Caatinga e uma outra também confirmada de um projeto muito legal também na Caatinga, que é o projeto Expedições, que é feito em trilhas dentro da Caatinga, que vai ser muito interessante também, tá? E na terça nós temos uma live, eu fui convidado a fazer uma live na página dos profissionais ambientais, profissional ambiental, né? Com o Nilmar. Eu vou falar um pouco sobre consultoria ambiental, pois esse ano a EcoSoluções está completando 10 anos de serviços prestados na área ambiental. Tá? Tô esperando aqui a Carol, deixa eu ver se ela entra. Vamos ver. Deixa eu mandar aqui um convite para ela. Vamos lá. Aí, mandei um convite aqui para ela. Deixa eu ver. Ela entrou, agora eu vou convidar ela aqui. Boa noite, Catarina. Agora a gente vai partir para nossa live, né? Tô só aguardando a Carol entrar, já mandei para ela. Aí, agora ela tá entrando. Vamos torcer para hoje. Aí, Carol. Olá, Carol. Boa Oi, noite. tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Hoje eu tenho certeza que nós não vamos ter problemas, porque a última live a gente passou, a gente fez na raça, né, Carol? Literalmente. Então hoje, assim, eu espero que Campo Grande esteja com um sinal melhor de internet e a gente consiga ir nossa live até o final, né, Carol? Eu também espero, viu, Celso? É isso aí. Nossa, foi muito Carol, difícil da outra vez. foi. Foi, mas a gente conseguiu, a gente venceu. A gente persistiu, insistiu e conseguiu chegar até o final dela, Ainda né? bem. Carol, eu vou pedir já para você se apresentar, por favor. Tá. Bom, eu me chamo Carolina, eu sou bióloga, doutora em meio ambiente e desenvolvimento regional. E durante minha iniciação científica, eu trabalhei com insetos aquáticos, né, bioindicadores de qualidade ambiental e principalmente as odonatas, né? Então, eu tenho alguma experiência sobre insetos aquáticos e bioindicadores e mas o meu xodó são as libélulas, né, que são as odonatas. Então, é isso. Sou eu. Essa sou eu. Eu também sou, a gente até comentou antes aqui, né? Eu também sou apaixonado por libélula, né? Eu acho elas fantásticas, né? E elas são um excelente bioindicador de qualidade ambiental e muito simples, né? De detectar a qualidade de água, por exemplo, através dela. Agora, Sim. aproveitando o gancho, eu vou pedir para você explanar um pouco sobre o que são os bioindicadores de qualidade ambiental. Bom, os bioindicadores, eles são espécies
que indicam a qualidade ambiental de um determinado lugar. Pode ser ruim ou pode ser bom. Normalmente, algumas espécies elas respondem muito bem ao desequilíbrio ambiental. Então, você percebe que dentro de uma guilda alimentar, por exemplo, dentro de uma cadeia alimentar, que a falta de determinado bicho, vamos dizer assim, grosseiramente, determinada espécie, ela pode indicar o desequilíbrio ecológico daquele ambiente. Quando a gente fala em água, nós temos espécies que são extremamente sensíveis à questão da água, né? Então, tem espécies como os tricópteras, que são insetos aquáticos também, e também as odonatas, algumas espécies de odonatas, tá? Porque tem algumas que são meio assim, elas são encontradas. Tem algumas espécies que são encontradas com mais frequência, né? Então, às vezes não indica tão bem quanto uma espécie que ocorre com pouca frequência, sabe? Entendi. Então, é isso. Bioindicadores são esses animais que indicam a qualidade ou o prejuízo que o ambiente sofreu, né? É E, interessante citar que a gente não tem só as questões de invertebrados para poder fazer essas indicações de qualidade ambiental, mas diversas outras espécies, né? Diversos outros grupos, eles indicam a qualidade de um ambiente, ou o que um empreendimento está causando, se tem despejo de esgoto ou não, né? Enfim, se a água está sendo tratada e assim vai. entendi. E tem uma coisa, e existem alguns tipos diferentes também, não é? De indicadores ambientais, ou, Carol? Tem diferentes tipos de indicadores ambientais. Tem aqueles que a gente chama até de guarda-chuva, né? O guarda-chuva é aquele que é um central, vamos dizer assim, e abrange um monte, várias outras espécies, né? Então, se ele está presente, isso indica que as outras espécies também estão, né? Eles estão interrelacionados. Tem também os bioacumuladores, né? Então, Sim. que acumulam toxinas dentro do organismo e aí ele pode ser utilizado para ver se tem. Aí entra uma parte de ecotoxicologia, né? Que vai testar e perceber se tem ou não essas questões de acúmulo, por exemplo, de metais pesados, né? Agrotóxicos, Tem enfim, até espécie de plantas, né, fertilizantes. Carol? Tem o excesso de algas, por exemplo, né? A gente já entende que um ambiente está eutrofizado, né? Já passou por uma eutrofização. Como que acontece isso, né? Então, as algas começam a ter a oportunidade de se desenvolver pela quantidade de matéria orgânica que está sendo depositada dentro de um determinado curso d'água, um lago, um açude, enfim. Então, ela tem um despejo de matéria orgânica. E aí elas começam a se desenvolver tão bem por causa dessa matéria orgânica que está disponível. Acontece que elas começam a utilizar o oxigênio disponível na água, né? E aí acontece o problema de elas eutrofizarem o ambiente. Ou seja, o ambiente eutrofizado ele tem uma baixa quantidade de oxigênio, né, na água, e aí, consequentemente, a gente não vai encontrar espécies como peixes, né? Porque Sim. peixes precisam de oxigênio. E outros insetos e outros invertebrados, vertebrados que poderiam estar ali, eles não vão estar, né? Então, tem a questão também de indicadores que eles se proliferam de uma forma absurda, né? Normalmente, os dípteras, dípteras são mosquitos, Sim. pernilongo, enfim.
Então, os dípteras, normalmente, eles... a gente coleta, né, dentro d'água, normalmente, ou também faz coleta terrestre, né, que aí já entra a questão de insetos vetores, que normalmente alguns empreendimentos pedem para fazer os insetos vetores, né? Uhum. Então, e eles também podem indicar a qualidade de um ambiente. Porque se você imagina que a quantidade de insetos vetores estão ali, isso acontece porque um ambiente está desequilibrado, a quantidade excessiva, né? Então, quando a gente fala em pernilongo, por exemplo, aí a gente está dizendo que tem muita larva dentro do ambiente, né? E, consequentemente, não tem quem está se alimentando dele. Sim. Então, ele aumenta excessivamente, a quantidade de insetos aumenta excessivamente, e aí a gente perde também completamente o controle da situação. Uma grande bobagem que fazem, já aproveitando essas questões, é inserir espécies de outros países, né? Que Uhum. não sejam espécies nativas. Né? Então aí acaba acontecendo um desequilíbrio ambiental enorme, porque essa espécie, ok, ela vai poder se alimentar das larvas de excesso de mosquito, por exemplo. Mas e aí? E se essa espécie resolve comer uma outra espécie? Né? Sim. Então, causa um desequilíbrio absurdo. Aliás, nós já temos vários relatos de desequilíbrio ecológicos que foram constatados em alguns lugares do mundo e que o ser humano, com a sua inteligência profunda, acabou interferindo de forma negativa para sanar o problema dessa espécie e causou um outro problema com outra espécie. Né? Teve um caso de um problema em lavouras nos Estados Unidos que estavam sendo causadas por uma espécie de inseto. E eles pegaram um passarinho que comia esse inseto na Ásia e levaram em grande quantidade para os Estados Unidos. Mas só que esse passarinho multiplicou em milhões e começou a ele comer as plantações de outras culturas e causou um outro desequilíbrio ecológico. E para sanar esse problema, eles tiveram que acabar o quê? Dizimando em grande quantidade essa espécie que eles introduziram em outro lugar. Então, realmente, esse é um problema seríssimo, viu, Carol? Sim, a gente pode citar o problema que a gente sofre nas usinas, né? Nas usinas hidrelétricas, que acontece... Bom, a usina hidrelétrica em si, ela já causa um desequilíbrio absurdo, né? Absurdo. Absurdo, porque inclusive problemas com a piracema, né? Acabam Uhum. deixando os peixes acabam deixando de se reproduzir ou não conseguem continuar o seu ciclo de subir o rio, né? Para enfim, para se reproduzirem, né? E aí, mas junto com esse problema, e não foi uma coisa, foi um problema acidental, na verdade. E hoje é um dos maiores problemas das hidroelétricas, que é a questão dos mexilhões dourados. Eles Sim. acabam entrando de uma tal forma dentro das turbinas, ali dentro do processo todo, que eu não sei o nome, porque eu não sou engenheira, né? Uhum, tá certo. Mas eles acabam ali entupindo, vamos dizer assim, aquelas coisas ali que, né, que fazem a água ali, acabam entupindo de uma tal forma. Mas como que esses bichos chegaram aqui? Né? Então, vieram através da água de lastro. A água Sim. de lastro é aquela água que vai embaixo do navio para dar um equilíbrio, não sei, não, acho que para o navio não afundar mesmo, não sei, enfim. Isso mesmo. Então ela veio ali, só que acontece que aquela água, por exemplo, veio lá da China, né? Aliás, muita coisa vem da China, mas Sim.
Sim, tem muita coisa da China. Tem muita coisa da China. É, e aí eles soltam, né? Entra aquela água dentro da água de lastro e depois eles abastecem com essa água e depois eles, no processo, no destino final, eles soltam essa água de lastro, Ai, fala que eu tô mal. né? E aí acontece esse problema aí de vir alguns bichos que não são nativos e causam diferentes problemas. Então, isso é um problema seríssimo. Agora, você falou um negócio muito interessante no começo. Quais seriam as espécies guarda-chuva? Ah, as espécies guarda-chuva. Bom, deixa eu pensar em espécies Alguma? guarda-chuva. Vai. Não me vem nenhuma na cabeça agora. É Pera, deixa eu mesmo? pensar. Não, não vem. Não vem de jeito nenhum. É. Nenhuma. Porque tem espécies que Hum, elas abrangem outras, né? tá, Então, na minha concepção, eu vejo como espécies topo de cadeia, tá, tá? Então, a gente pensa, vamos supor, numa onça pintada, né? tá. Então, ela acaba que ela abrange muitas outras. Que Sim, se a gente perceber esse ecossistema tá legal, tá bacana, tá? E por quê? Porque ela preda, ela tem um nicho, vamos dizer assim, em que ela se alimenta de diferentes bichos, né? Ela se sim, alimenta de diferentes espécies. Então, se determinada espécie venha a desaparecer, acontece que essa espécie guarda-chuva que abrangia outra, ela também vai sumir. sim. Entendi, entendi. Assim, e daí você falou das guarda-chuvas, falou das espécies que acumulam Bioacumuladoras. bioacumuladoras e tem alguma outra que você pode citar? Bom, tem espécies que elas são extremamente sensíveis, né? Tá, Então, espécies que são muito sensíveis, a gente não vai encontrar em determinados lugares, né? Então, tá, se você encontra essa determinada espécie, ela é chamada de espécie detectora, né? tá. Então você vai olhar para aquela espécie e falar: olha, ok, esse ambiente está bacana. Isso é um bioindicador, né? A ausência daquele, sabendo da ocorrência, tá? Porque Tá. assim, não adianta a gente imaginar que a gente vai encontrar determinada espécie que ocorre só lá na Amazônia e falar que eu quero encontrar essa determinada espécie aqui no Cerrado, né? Entendi. Então, eu tenho que saber a ocorrência do bicho, né? Então, se eu encontro determinada espécie num local, eu sei da ocorrência dela e eu encontro ela, então aquilo está me dizendo, ok, esse ambiente está bom. É claro que a gente tem outros fatores, né? Como mudança de pH da água, temperatura, quantidade de oxigênio, enfim. São diversos fatores que vão influenciar, né? Agora, quando a gente tem um crescimento acelerado de algas, aí a gente já entende tudo, né? Que Entendi. aí a gente está entendendo que tem descarga de esgoto, né? Enfim. Aí a gente tem também as questões do solo, né? Em muitos ambientes a gente pode utilizar o solo. Sim, Existem espécies que a gente pode utilizar o solo, montando os pitfalls, né? Então vão cair ali dentro alguns bichos e aí eles podem estar me indicando como que tá aquele ambiente. Isso não necessariamente precisa ser invertebrado, né? Pode ser um lagarto, pode ser os anfíbios,
né? Normalmente, anfíbios respondem muito bem aos desequilíbrios ambientais. Sim, o sapo é um belo exemplo, né? Sim, sim. É, eles respondem muito bem porque às vezes tem uma proliferação absurda, né, Uhum, de animais que ele pode se alimentar, né, como moscas, larvas, enfim. Então, ele acaba que também pode se sobrepor. sim. Também pode se sobrepor. Então, e tem uma. Nós temos um problema num bairro próximo da minha casa aqui, um aumento excessivo de piolho de cobra. Assim, aumentou de Sério? uma maneira absurda, Carol. Absurda. Sério? Sério. Eu tô Sério, assim, mas chocada. absurda, assim, é impressionante. Inclusive, veio até há algum tempo atrás, veio pro meu bairro. Aqui na frente da minha casa, qualquer coisa que você deixava no chão, para um bloco, você levantava, tava lotado de piada de cobra embaixo. Ai, Assim, gente. de uma forma impressionante. Então tá É, faltando o predador dele, exatamente. certo? Exatamente. E no É. que a gente notou aqui? Uma diminuição absurda de sapo. Ah. É porque Absurdo, não tem mais o habitat, né? O sapo ele justamente. precisa, os anfíbios eles precisam desse equilíbrio, né? Porque eles são regulados pela temperatura, Sim, né? E pelo clima. Então, assim, um sapo ele não vai sair se tiver muito seco. Ele não vai sair, é raro. Ele vai esperar anoitecer para aumentar a umidade do ar e aí, consequentemente, ele poder sair. Por quê? Porque eles respiram pela pele, né? Grotescamente explicando sim, sobre eles, sim. eles respiram sobre a pele, pela pele. Então, eu não entendo muito de anfíbios, né? Mas eu sei disso. Então, eles são extremamente afetados. Se tem um desmatamento, ocorre aumento da temperatura, né? Porque a vegetação em si, ela 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 diminui, né, a temperatura. Ela tem esse potencial de diminuir a temperatura Sim, e aumentar a umidade pela evaporação, né? Pelo processo de fotossíntese, liberação de água e absorção de carbono, né? Então, consequentemente, ela diminui a temperatura e também aumenta a umidade relativa do ar. Então, entendi. onde tem anfíbios, eles vão sair, vamos supor, tá muito seco, mas tem uma lagoa por ali, tem uma aguinha, tem alguma coisa, é ali que eu vou usar, tá? É por ali que eu vou ficar. Eu não vou ficar no meio de uma plantação de cana, por exemplo. Não, não Uhum. vou, né? Eu como anfíbio não vou estar lá, porque para mim não é bom, né? É muito seco, não tem como, enfim. Então são Então, diversos pontos que a gente tem que levantar, né, Celso? sim, sim. Uma coisa interessante também, espécies exóticas elas podem servir como bioindicador de ambiental de má qualidade, o excesso de espécies exóticas em um determinado lugar? Hein, Carol? Acho que a Carol tá concluindo. Carol, voltou. Você ouviu o que eu falei, Carol? 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 Tá me Você ouviu o que eu ouvindo? falei? Eu tô, agora eu tô. Não, não, Eu, eu eu, eu... não ouvi. É que eu recebi uma ligação e Ah, tá. aí Eu também aconteceu isso comigo agora há pouco. eu coloquei agora aqui no modo avião aqui para ver para ninguém mais me ligar. Tá bom. Então, assim, É ó. que toca, né? Meu celular E- tá aqui do meu lado. Mas como eu tô no tablet, aí
quando toca no meu celular, toca no tablet também. E eu Tá. esqueci de pôr no modo avião. Não, tranquilo. É o seguinte, eu fiz uma pergunta para você. Espécies exóticas, o excesso dela num determinado lugar pode servir como um bioindicador De degradação ambiental, né? de degradação? Isso, aí que você chegou no ponto. Aí você chegou no ponto. É, de degradação ambiental, A gente falou da porque, leucena de já hoje, por exemplo. nossa, leucena é assim uma coisa que tomou conta, né? Sim, E aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem muitas áreas com leucena, muitas. E o maior problema é que elas têm um crescimento tão rápido e é tão absurdo. acelerado que aí elas fazem sombra, né, Sim, para outras sim, espécies que precisam de sol. E aí o que acontece? A espécie que precisa de sol acaba morrendo porque ela já cobriu, ela já tomou conta, enfim. E aí acaba que as espécies nativas, né, não sobrevivem mais, não aparecem mais por conta de uma espécie exótica. Porque normalmente, se a espécie exótica ela se adapta perfeitamente ao lugar e ela encontra recurso para isso, ela vai acabar com espécies nativas. sim. Isso é uma coisa muito séria, muito grave, porque nós temos aqui nós temos um grande o Brasil tem uma incógnita muito grande que teve para mim que amo árvore. A gente tem a maior fauna, a maior, a maior, o maior herbário do mundo é o Brasil. Nós temos a maior diversidade de árvores do mundo. E nós temos uma grande mania de pegar espécies exóticas para fazer arborização urbana. Eu acho isso de uma falta de grandeza absurda. Entendeu? É impressionante, mas é verdade. Né? Por exemplo, nós adoramos usar a espécie exótica para arborização urbana e para jardim aqui no Brasil. E essas espécies se adaptaram muito bem no Brasil. Elas têm tudo o que precisa no Brasil. Elas têm, Uhum. elas têm riqueza de solo, riqueza de temperatura, de clima, de tudo, de chuva. Então, e aqui em Campos, por exemplo, nós temos uma espécie, duas espécies, o liquidambar e o pinus, que foram introduzidos aqui. O pinus, ele se alastrou de uma maneira aqui que é uma coisa absurda. Você tem plantação de pinos que antigamente era determinada no lote. E hoje ela lastrou em toda a sua lateral, no campo de altitude, no meio da floresta nativa. E a mesma coisa aconteceu com o liquidambar. E é o que acontece com a leucena. Então é por isso que a gente falou anteriormente do perigo de você trazer espécies exóticas, seja para sanar um desequilíbrio ambiental, ou seja, para um ganho financeiro. É muito complicado isso. A gente tem o exemplo claro aí do caramujo africano, né? Sim, A sim. pessoa resolveu que ia, sei lá, ia fazer escargot, né? Ele Uhum, ia fazer criação. Acontece que o bicho tomou uma proporção que se alastrou de uma tal forma, porque encontrou facilidade e ambiente propício para isso, e sim, aí perderam o controle, né? E aí acabam destruindo diversas plantações, enfim, porque ele se alimenta de vegetação, sim, né? sim. Então acaba que isso também é um problemão hoje em dia, de saúde pública, inclusive. Os gatos são um problema de saúde pública, Os além gatos, de tirar a, a avifauna, né? A avifauna sim, local acaba sendo muito, o gato doméstico acaba sendo um problemão também. sim, sim. Porque, inclusive, um convidado meu da semana que vem, que vai falar sobre a fauna da caatinga.
Vai ter uma Uhum. live semana que vem, você já está convidado para Ai, assistir. que ligado. Vai ser sobre a fauna da Caatinga. E ele fez um trabalho muito interessante, uma live sobre o problema que o gato está causando na avifauna da Caatinga, tá? A Hum. quantidade de pássaros que estão sendo mortos por gatos domésticos na região da Caatinga. E está causando um desequilíbrio ecológico. Na Caatinga, essa presença excessiva de gatos dentro da Caatinga. Você falou do exemplo do caramujo africano. Nós temos um exemplo muito degradante para a fauna brasileira, para vegetação, para as nascentes, para os rios, para os córregos, que é o bendito do javaporco. Ele é um problema absurdo. Ele não tem inimigo natural na América do Sul. Ele se prolifera igual rato, de uma forma absurda, está totalmente descontrolado. Eles andam em bando até de 300 animais e eles simplesmente destroem tudo por onde passa. Para você ter uma ideia, tem situações, ô Carol, que eles comem até terneiro, até bezerro, eles comem, só para você ter uma Nossa, ideia. Não, sério, é que muito sério. absurdo. É um absurdo aquilo lá. E ele ficou maior do que o normal, do que o javali normal, porque acho que ele se Uhum, misturou com o porco comum, entendeu? uhum. Então, assim, é uma coisa muito complicada. E ele está sem controle hoje, na verdade. Porque a nossa onça não pega ele, que ele é enorme. A nossa onça está acostumada com cateto, com jacu, no máximo um viadinho, entendeu? Agora, aquilo é muito Ah, e grande. tem algumas que pegam jacaré, viu? Tem, jacaré, eu vi já. A nossa, aliás, uma coisa muito importante que você falou da nossa querida onça pintada, que é um belo exemplo de bioindicador de equilíbrio ambiental, Nossa, é topo que de cadeia. ela tem, ela tem a mordida a mais potente de todos os felinos do mundo, Ah, não tá? sabia disso. Ela é mais poderosa que o leão, do que o tigre, do que qualquer outro felino no mundo. Ela tem a mordida dela é a mais potente que tem de todos os felinos do mundo, tá? É, ninguém se Ela é, atreva. ela é um ser perfeito. Ela é perfeita pro que ela nasceu para fazer, entendeu? Ela Ela é é, ela é. Nossa, ela é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. maravilhosa. É Eu sou linda. apaixonado, E é apaixonado por ela. engraçado que eu tenho a impressão que eu já passei por várias onças pintadas, mas eu nunca as Hum, vi. é Por mesmo? quê? É, Hum. porque eu nunca vi uma onça pintada, você acredita? E eu já trabalhei no Você nunca Pantanal, viu? hein? Você trabalhou no Pantanal e Não. nunca viu uma onça pintada? Não, nunca vi. Não tive o privilégio. É que Eu tive tem. hum, Você teve o privilégio? Eu vi de ver uma. uma Eu vi onça, de ver uma. uma onça parda Ah, tá. Tá. aqui, Não, eu porque vi aqui na minha uma. Eu região vi. tem onça parda. Então, tem algumas regiões aqui do estado também que tem onça parda, Uhum. né? Mas tem no Pantanal mesmo é a pintada, né, que aparece e tal. Acontece que ela se camufla de uma tal forma no meio da vegetação, entre Hum, luz e sombra, por causa das pintas dela, sim, aquela sombra, então você não vê. não O vê. bicho É completamente camuflado. por isso que eu falo que ela é perfeita. Ela é Ela é, perfeita. ela Ela, é. eu tive o prazer de ver dois animais assim que, inclusive a onça parda é um ótimo bioindicador também de qualidade ambiental de desequilíbrio ecológico. Quer ver um exemplo? Diminuiu muito a população de onça parda um tempo aqui na região. A Uhum. população de jacu aumentou de uma forma absurda. O que tem de A- jacu aqui na serra é uma coisa ah, absurda. Você encontra é jacu igual em todo lado. capivara aqui em Campo Grande. Então, outro Capivara problema que é tem aos causado. montes, um monte, um monte. O problema é que
elas acabam se reproduzindo de uma tal forma e ainda com elas trazem algumas doenças, né? Por causa de Sim, carrapato e tal. sim, Enfim, sim. não tem Então, quem e a coma. capivara, e ela acaba hoje sendo um exemplo negativo de desequilíbrio ecológico, Sim, a pela capivara. quantidade da população, né? A Sim. população de capivaras aumentou assim, absurdo. Eu achei muito Aliás, interessante que tem aqui um comentário da Xeres. Acho que é isso, Xeres. da Ana. É a Ana. É, então, a Ana falou que tem que castrar os animais domésticos. Olha, vou dizer, eu tô com um problemão aqui por aumento de população de gatos na Aí, minha ó. rua. Para você ter uma ideia, eu cuido de 7 gatos de rua e 2 que são meus, né? Sim. E aí não deu tempo. Uma das gatas eu consegui levar para castrar. E aí, ok, tudo bem. O problema é que a mãe dela não foi castrada, eu não consegui pegar para castrar. E ela Uhum. engravidou. Então eu tô com 4 filhotes aqui, no total eu tô com 11 gatos. Nossa! Sabe? Então assim, isso demonstra também claramente o tamanho do desequilíbrio. E o Com certeza. problema, porque esses animais que não são castrados, o que vai acontecer? Eles vão se alimentar da avifauna. Eles são Sim. ótimos controladores de ratos, né? Ratos, ratazanas dentro do ambiente urbano. Mas tomou uma proporção tão grande que Com não certeza. tem. E, A por prefeitura sinal, realmente precisa oferecer castração, a Ana está dizendo aqui. isso. Mas é importante a gente citar isso, porque agora a gente está na época de eleição de prefeitura, Sim, né? E a gente tem que olhar muito bem os nossos candidatos para poder a gente ver o que eles estão pensando na questão de saúde pública. Porque os desequilíbrios ambientais, eles são reflexos, eles vão refletir na nossa saúde. com certeza, com certeza. Até porque, por exemplo, se você tem falta de pássaro, automaticamente você vai aumentar a quantidade de vetores. Está diretamente Sim, ligado uma coisa na outra. Está diretamente ligado. Não tem como desconectar o aumento de pernilongo de outros insetos, mosca, com a diminuição de pássaro. Porque eles se alimentam deles, entendeu? Então, assim, é, e uma coisa muito importante, que até a gente conversou antes também, ô Carol, é que o meio ambiente urbano, ele interfere diretamente no meio ambiente natural. Ele está diretamente ligado, os dois eles estão interdependentes, vamos dizer assim. Um está diretamente ligado ao outro. Não tem como desassociar. não existe desassociação. Não Não, existe. O impacto não que eu existe. causo hoje dentro da minha casa, ele vai refletir. O consumo, vamos dizer assim, o consumo é claramente um desequilíbrio, né? Porque as pessoas, Sim, elas, não existe só o desequilíbrio ambiental, existe o desequilíbrio das pessoas, justamente. né? Que consomem desenfreadamente e acabam esquecendo que o lixo, ele tem um lugar certo, Sim, né? Só que sim. ele tem o um lugar certo, porém, ele não vai evaporar. Não é assim. Ele está indo para algum lugar. Ele sai de dentro da sua casa, mas ele está indo para outro lugar, né? Aliás, Você se desfaz de um monte de coisa, mas você está sim, gerando uma quantidade de lixo absurda. eu acho, Carol, inclusive, que o ser humano é um péssimo bioindicador, sabia, de qualidade ambiental. Bioindicador. Eu acho que onde tem ser humano. Ô, espécie difícil. Espécie difícil. Aliás, a gente tem ótima identificação, infelizmente, né? Você sabe certinho onde já passou o ser humano, né? É uma coisa impressionante. Ele deixa o rastro dele de uma forma fantástica, que é sempre uma latinha, um plástico, uma embalagem, um resíduo.
E o Você mais sabe? interessante, e só para finalizar, o mais interessante é que você é responsável por tudo aquilo que você gera. E as pessoas não têm noção disso. Você é responsável pelo que você gera. A quantidade de lixo é um problema absurdo, né? Sim. Porque além de atrair problemas de saúde, Uhum. como a proliferação de ratos, barata, E rato, enfim, que é um bioindicador negativo, né, de qualidade ambiental. Por sinal, é vamos deixar isso bem claro, né? O porque excesso dele. não tem um predador. Não tem predador, justamente. Porque, gente, tem uma coisa muito importante, tá? Os nossos ratos urbanos, eles não são do Brasil, tá, gente? O Brasil não tinha esses ratos, tá bom? Esses ratos são europeus, tá? Eles vieram junto com os pombos, né? Também que vieram com os europeus. O nosso pombo, nós temos nosso pombo, mas nosso pombo é a legítima, que é um pombo nativo, que não causa problema de doença. Ele está vivendo no meio da mata. Ele não é um pombo urbano, tá? E tem que deixar essas coisas bem claras, porque o ser humano trouxeram péssimos bioindicadores de qualidade de um lugar para o outro. Por exemplo, o pombo está espalhado no mundo inteiro hoje, né, ô Carol? A ratazana Não, está no mundo inteiro hoje. então, o pardal, O pardal está no mundo pobre inteiro. pardal. O pobre pardal, ele espalhou no mundo, Eu entendeu? tenho dó dos bichinhos, sabe? Mas fazer o quê, né? É verdade, Fazer o é quê? verdade. Mas essa questão do rastro que você está comentando, Celso, essa semana eu estava lendo sobre como era no tempo das cavernas, né? Sim, Então, o homem começou, ele não tinha aquela questão do cultivo, né? O maior impacto começou na hora que começou o cultivo, sim, né? Então, antigamente, lá no tempo das cavernas, o homem ele fazia sua própria ferramenta e ele usava os próprios recursos que a natureza oferecia, como sim. osso, uma pedra, enfim. E aí eles caçavam, né? Caçador-coletor. Caçador-coletor. E aí que ele fazia? Todo aquilo, a quantidade que ele ocupava do ambiente, ele também devolvia para o ambiente. Então ele equilibrava. E Sim, quando acabava o recurso de determinado lugar, o que ele fazia? Ele ia para outro lugar, ele migrava. Então, quer dizer, sim, aquele lugar onde ele habitava se regenerava, dava tempo de sim, regenerar, sabe? sim. Então, quer dizer, o modo de vida que nós temos hoje é completamente incompatível com qualidade ambiental. Totalmente. Então, por isso que eu tô falando, nós somos um péssimo, um Péssimo péssimo indicador. exemplo, péssimo indicador. E outra coisa, nós estamos falando em excesso de população de alguns tipos de inseto, alguns tipos de animais, ou a falta deles. Não esquece de uma coisa. Hoje nós somos mais de 7 bilhões na Terra. Nós somos hoje uma das espécies com uma. E nós somos uma espécie que tem 7 bilhões e a que mais degrada o planeta. Então, É, como bioindicador, nós somos péssimos bioindicadores. Não tem pior sim. que a gente. Não, não tem, realmente não tem. Até nos lugares assim, é muito triste falar isso, né? Porque nos lugares mais lindos que eu já conheci, eu encontrava um pacote de bolacha jogado no meio, Justamente. sabe? E as pessoas não têm consciência nenhuma. E latinha, gente, latinha é um absurdo. Até essa questão, gente, uma coisa que é importante a gente frisar aqui e é a reciclagem, né? Sim. Porque é exatamente esse processo de utilizar e reutilizar e fazer de novo.
né? Mas é, o descarte incorreto e ainda causa problemas gigantescos de enchentes dentro da cidade, né? Vejam Sim, São Paulo, sim, né? É sim. lixo para todo lado, é ratazana saindo de dentro dos bueiros, é assustador. Justamente. Ah, uma vez, não é mentira, isso que eu falo para você agora. Eu vou falar um comentário aqui para você e depois nós vamos partir para aquela. Nós vamos citar alguns exemplos de seres vivos que são bioindicadores, tá? Que a gente pode usar hoje como bioindicador. Então é Uhum. assim, uma vez eu juro pra você, eu vi dois ratos batendo um gato na frente da Secretaria de Planejamento. Os dois ratos deram duas ratazanas, mas deram um pau num gato que eu fiquei com dó do gato, sério mesmo. Ele apanhou feio das ratazanas, você não tem noção. Tadinho. Saiu correndo, de medo das ratazanas. É de Ó, tão só pra você ver. monstruosa que elas eram, né? Então, pra você ter uma ideia. Agora, Gigantescas. agora eu queria citar alguns animais, alguns vegetais que podem servir como bioindicadores de qualidade ambiental. Eu vou começar por um que eu amo, e você também, que é a libélula, que é de Ah, bioindicador de boa qualidade de água. Né? Inclusive a Aline está aqui, né? A Aline que eu falei para você, que foi minha aluna no Agente Jovem lá, que legal. e nós fizemos um trabalho disso, e assim, e foi fantástico, né? Então a libélula é um ótimo exemplo, né, de qualidade de água, né, né, Carol? A É, questão da libélula, tem espécies que elas são, vamos dizer assim, mais sensíveis e que a gente não vai encontrar, né, tá, em determinados ambientes. É importante a gente frisar também que tem questões de fauna associada à vegetação, sim, né? Então, faunas associada à vegetação, normalmente a gente encontra alguns percevejos, né? Algumas odonatas, libélulas, né? Que a gente não vai encontrar em outros lugares, né? tá, Elas respondem muito bem aos impactos ambientais, o que não é bom. Elas tá, respondem muito bem, mas não é bom. Por quê? Porque elas são uma dos insetos, dos bichos, né, que se alimentam de outros bichos. Até de sim, sim, pequenos peixinhos elas se alimentam, sim, né? Então, quer dizer, ela controla muitos outros. uhum. Eu já encontrei libélula em córrego urbano, tá? Pô, Mas acontece que é isso que eu tô dizendo. Elas têm algumas que elas aparecem, elas vão aparecer em córrego urbano. Porque elas têm essa facilidade, é porque o ambiente não tá tão. Tá ruim, mas não tá tão ruim, tá, entendeu? Mas entendi. tem lugares que eu nunca encontrei libélula. Eu fiz várias coletas de bentos aqui, né? Bentos são aqueles animais que vivem no solo e no fundo de lugares como córregos, rios, enfim, né? E eles são excelentes bioindicadores também. Tatuzinho de praia? Tão bonitinho. Tatuzinho de praia. Tatuzinho de praia é um bom vento. Então, eles aparecem assim com uma menor frequência. Tem espécies de odonata que são comuns, né? E Sim, elas vão aparecer em lugares até que já foram degradados. Mas tem espécies que não aparecem, né? Eu participei de um projeto em que eu trabalhei em Bonito, né? E a gente foi fazer umas coletas num lugar encantador, sem mentira nenhuma. Tinha umas larvas de odonata. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Sem mentira nenhuma. Era isso aqui, Celso. nossa mãe. Gigantesca.
Gigantesco. Isso quer Isso. dizer que você não vai encontrar, entendeu? Em qualquer ambiente esse tipo de bicho. Não Não, tem como, sabe? Então, eu é nunca vi isso. linda. Nossa, maravilhosa. A primeira vez que eu vi foi nessa ocasião. E eu fiquei Tá, chocada, porque assim, falei, gente, mas era uma espécie que eu também não conhecia. São espécies diferentes, né? sim, E, enfim, então nós temos diferentes tipos de bioindicadores, né? A tá. gente pode falar vários, Nós vários, temos algas, diversos. né? Tem algas que também são bem características, principalmente de área antropizada, né? Que Sim, elas se proliferam muito rapidamente, que eu acho que a gente podia falar, né? Que essas espécies. Os sapos, né? Alguns anfíbios também são ótimos indicadores também de qualidade ambiental, o excesso ou a falta deles, sim. né? Os vetores também, né, que são constantemente associados também a essa qualidade, né, de ambiental que a gente tem uma questão de abelha também, né, ô, minha querida, né, Carol? Nós temos- Nós temos a- as abelhas africanas, né? isso, justamente, Nós temos né? as Que elas abelhas têm africanas. elas não são as melhores amigas das abelhas nativas, né? Infelizmente, né? E aí a gente entra com um problema gigantesco que é a questão da alimentação, né? Nós somos Sim, diretamente ligados à polinização. Então, o sim, desaparecimento de determinadas espécies, principalmente de abelhas, elas vêm desaparecendo por conta do excesso de agrotóxicos, né? sim. Elas morrem, elas são insetos. E aí acaba que é, a gente não tem mais esse serviço ecossistêmico, o que interfere absurdamente na qualidade ambiental também, na qualidade do nosso próprio alimento, né? E O tem trabalho que uma abelha faz, eu assisti um documentário que eles estavam tentando criar uns robozinhos de abelha por conta disso, uhum. sabe? Para poder levar pólen de uma planta para outra. Mas não vai fazer o mesmo trabalho. Em Não, não vai. hipótese nenhuma, entendeu? Não. Então, essa degradação ambiental constante, a gente está perdendo qualidade de vida, saúde. Justamente. E tem um negócio interessante. Eu gosto de citar muitos exemplos próximos da gente para as pessoas entenderem essa questão do quanto um animal interfere no outro. Quer ver? Teve um crescimento muito grande também na região da quantidade de tucanos aqui na nossa região. E tucano se Nossa, alimenta de outros pássaros, sim. principalmente de ovos e filhotes de outros pássaros. Então Uhum. você começa a perceber o quê? Começa a diminuir a quantidade de outros pássaros. Quer ver um exemplo? Eu percebi uma diminuição muito grande de tico-tico aqui na cidade de Campos do Jordão, que era um pássaro muito comum aqui. Entendeu, Carol? Uhum. E hoje não tem tanto como tinha, tá? Então, assim, isso é para provar o quê? Que realmente, quando você tem um aumento muito grande de uma espécie, alguma espécie está diminuindo também. Sim. Esse desequilíbrio ecológico, ele é apontado principalmente pelos bioindicadores. É, a, existe a questão do equilíbrio ecológico, né? Onde está principalmente ligado às guildas alimentares. Sim, Então, conhecer as guildas alimentares, os trabalhos científicos desenvolvidos com conteúdo estomacal de determinados bichos, é extremamente importante para a gente também entender as questões dos desequilíbrios e como que a gente pode reverter isso, com mas certeza. não inserindo espécie exótica. Não, 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 não. espécie Temos que exótica não nunca vai ser uma boa opção. Com certeza nunca, não. nunca, porque ela vai causar outro desequilíbrio. Ó, quer ver outro exemplo também legal?
são os bagres que foram trazidos da África e aqui para o Brasil e que hoje Uhum. dominam vários rios aqui da região. Quer ver um exemplo? Eu tenho problema de bagre no meu sítio. No córrego do meu sítio aparece bagre. Como que. Sabe aquele. O bagre. A gente chama. Como é que é? É, é um bagre que atravessa morro. Ele vive fora da água. Ele vive fora da água. É uma coisa absurda aquilo. Eu encontrei um dia um bagre no meio do campo, lá no meu sítio. E vivo. Eu acredito. Eu Vivo. É um acredito. absurdo uma coisa dessa. É absurdo. A gente tem um problema com a tilápia, né? Tilápia, seríssimo. Nós Seríssimo. temos problema com a Seríssimo. tilápia, que foi introduzida também, e vem causando assim diferentes problemas de equilíbrio ambiental, principalmente dentro dos empreendimentos, né? Sim, sim, Quando a gente relata isso, tem que estar nos relatórios de impacto ambiental, tem que estar lá presente que você encontrou uma espécie exótica, né? E qual é o problema disso? E os sim. problemas são vários. Se ela se adapta a determinadas condições, ela vai começar a consumir determinados animais e, consequentemente, diminuir a população de outros. Sim. Né? E aí acaba interferindo dentro da própria guilda alimentar. Né? Sim. Porque o que o outro comia, ela já não come mais, porque não tem disponível mais para ele, porque determinado exótico está comendo, enfim. O rio Sapucaí-Iguaçu tem truta. Nossa! Tem truta. Tem truta aqui em Campos. Você pesca truta no rio em Campos do Jordão. Gente, é absurdo. Entendeu? Porque foi trazido para o horto florestal e teve uma enchente, várias enchentes que levaram a truta para dentro do rio. Ô, Entendeu? tristeza! E ela se proliferou. Ela encontrou um ambiente bom e agora vai piorar, porque despoluíram o rio. Porque agora vai ficar mais limpo. Então ela vai se proliferar ainda mais. Pode ter certeza. Com certeza, sim. Tá? Então, Com então certeza assim, vai facilitar muito a proliferação, assim como é o caso da leucena, né? sim, a leucena. A leucena é um problema seríssimo, seríssimo. E é no Brasil todo. Inclusive, tem municípios daqui de São Paulo que eles fizeram uma campanha para erradicar a leucena dentro do município, porque ela estava causando problema em plantações de laranja, por exemplo, por causa de algumas espécies de fungo que se davam muito bem nela e que estavam começando a atacar outras espécies frutíferas. Só para você ter uma Uhum. ideia, tá? Então é muito sério isso. É muito complexo essa questão dessa relação do equilíbrio ambiental e o ser humano tem uma noção de pulverizar esse equilíbrio que é uma coisa absurda, né? Ele pulveriza o É. equilíbrio, né? Ele fala assim, opa, não, opa, tá com muito tipo de inseto aqui, vamos acabar com ele. Então o que que a gente vai fazer? Ah, tem um passarinho lá que acaba com esse inseto, hein? Vamos trazer para cá. E daí a gente acaba com ele, daí acaba algum outro desequilíbrio. É muito preocupante isso, Ao tá? invés de reintroduzir espécies nativas, né, acaba Sim, sim. se preocupando com espécies exóticas. Isso não faz o menor sentido. Carol, falta um minuto para terminar a live. Eu pedi para você, por favor, falar as considerações finais. Eu quero falar, sabe o quê? A gente esqueceu de falar dos líquens. Esqueceu, gente, os líquens, eles são um excelente indicador ambiental. Todo mundo ama líquen. Tudo que você vai falar, o líquen é característico de boa qualidade de ar. O líquen vermelho, o líquen, ele é característico de ótima qualidade de ar. Ele é E muito eles bom ter são uma líquen. associação, né? Os líquens são associação de fungos com E isso, cianobactérias, né? justamente. Então eles Carol, são assim super exigentes. 20 segundos, Carol. Muito obrigado. Obrigado por estar Gente, aqui de novo. valeu.
Tá? Obrigado Imagina. por todo mundo que participou, entrou, saiu e teve aqui. A live vai estar à disposição